quero conversar com vocês hoje sobre duas realidades, irmãos. Eu quero conversar com vocês hoje sobre coisas que transformam as nossas vidas. A primeira é a coragem para tirar as máscaras. E a segunda é o propósito e o poder de viver todos os dias, intencionalmente. Então, são duas coisas que eu quero conversar com você nessa noite. A primeira é que nós precisamos ter coragem para tirar as máscaras, para sair desse nível superficial e adentrar um nível mais profundo com o Senhor. E não só com o Senhor, em tudo que a gente faz. E a segunda coisa, irmãos, é que existe um poder na intencionalidade. Existe um poder em nós termos atenção em um único alvo. E nós muitas vezes estamos desprezando isso. Por quê? Porque nós vivemos tempos estranhos. Nós nunca estivemos tão conectados, e provavelmente você está conectado nesse momento aí agora. Mas ao mesmo tempo nós nunca estivemos tão solitários. Estamos conectados, mas estamos solitários ao mesmo tempo. Então nós mostramos as nossas conquistas nas redes sociais, mas nós escondemos as nossas lágrimas. Nós escondemos as nossas fraquezas. Nós projetamos uma imagem de força, mas por dentro nós carregamos feridas que ainda não estão cicatrizadas, feridas que ainda estão abertas. Mas hoje eu quero, irmãos, trazer para você um trecho da palavra. Eu quero que nós olhemos para uma cena extraordinária que está registrada em João 12, irmãos. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes do Senhor Jesus ser crucificado. Pouquíssimo tempo, né? Muita coisa pode acontecer em uma semana, viu? A gente acha que uma semana é pouco tempo, né? Que passa rápido. Não, meu irmão, muita coisa pode acontecer em uma semana. E aqui 6 dias antes da Páscoa, uma cidadezinha do lado de Jerusalém, uma vila, Betânia. Uma casa cheia de pessoas. Uma mulher chamada Maria fez algo que mudaria a história para sempre. E ela nos ensina o que significa adorar com vulnerabilidade e com intencionalidade. O seu gesto de adoração, a sua forma de adorar, nos mostra como Deus nos chama para uma vida de autenticidade e propósito. Você pode falar comigo? Vulnerabilidade. Fala comigo, intencionalidade. Grava essas palavras. Vulnerabilidade e intencionalidade. Isso faz parte dos valores da Batista Árvore da Vida. Eu estou falando sobre valores que nós seguimos. Estou falando sobre valores que nós acreditamos. Sobre tesouros bíblicos. Que é para a gente colocar na prática diária, nas nossas vidas. Então vamos ler João capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. Você abre aí, abre na sua Bíblia, abre no seu tablet, smartphone, onde for, não tem problema. Abre aí. João capítulo 12, verso 1 ao verso 8. Nós vamos ler aqui na NVI, tá, irmãos? Se tem outra versão, acompanha, não tem problema nenhum. Fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou 1 litro de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes,
que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão com eles, mas a mim vocês nem sempre terão. Sabe, irmãos, nós temos que lutar, que entender e que destruir uma coisa chamada orgulho. O orgulho foi que fez com que Satanás caísse do céu. O orgulho é uma arma poderosa do reino das trevas para nos destruir. E o orgulho, ele tem duas faces. A primeira face do orgulho é a arrogância. Eu não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Eu sou independente. Mas uma outra face do orgulho, que muitas vezes não é falado, é a vergonha. A vergonha é exatamente o oposto. A vergonha é: eu sou coitadinho, pobre de mim, ninguém me dá valor, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha como é que passaram por cima de mim. Você não está vendo como é que eu estou ferido? Isso também é orgulho, só que disfarçado de autocomiseração, ou seja, autopiedade. A pessoa ela está cheia de justiça própria. A pessoa ela está querendo fazer justiça não da forma do Senhor, mas justiça da sua própria forma. Então nós temos essa questão, irmão, da vergonha que nos esconde. E hoje nós vivemos um tempo de vergonha, onde as pessoas elas são tão superficiais que elas mostram aquilo que elas querem mostrar e aquilo que não convém elas escondem. Aquilo que não convém, que traz vergonha, literalmente, é escondido. Só que continua sendo orgulho e continua precisando ser tratado. Então, desde o Éden, irmãos, a humanidade conhece o peso da vergonha. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira reação deles? Eles viram que estavam nus e cobriram-se com folha de figueira e se esconderam. E o Senhor perguntou: como é que vocês sabem que vocês estão pelados? E ali eles se entregaram. A vergonha entrega. A vergonha não esconde, a vergonha expõe. A vergonha diz, irmãos: você não é digno de ser visto. Se souberem quem você realmente é, não vão te amar. É isso que a vergonha fala. E quantos de nós vivemos exatamente assim, irmãos? Cobrindo as nossas imperfeições, escondendo nossas lutas, fingindo que temos tudo sob controle. Estava lendo um livro de uma pesquisadora americana chamada Brené Brown. Ela descobriu algo profundo, irmãos. A vergonha, ela se alimenta do silêncio e da ocultação. Quanto mais é silêncio, quanto mais oculto, maior é a vergonha. Quanto mais escondemos, mais forte ela fica, irmão. A vergonha, ela sussurra. Sabe, não é uma voz audível, é um sussurro. É um sentimento que vem nos nossos ouvidos e que diz: eu sou imperfeito, mas ainda assim não me amarão. Porque eu sou imperfeito e não me amo. Não tem como me amar desse jeito. Olha que pessoa horrível. Se eles verem isso, essa caverna de horrores que está aqui dentro, ninguém vai me dar valor, ninguém vai me amar. Mas então, tem aquela primeira palavra que eu falei para vocês gravarem: vulnerabilidade. Fala comigo: vulnerabilidade. Diminuiu o ímpeto. A vulnerabilidade responde à vergonha. E a vulnerabilidade fala: eu sou imperfeito, mas ainda assim, eu sou digno de amor e de pertencimento.
É isso que Deus está falando a teu respeito e a meu respeito. Deus nos ama de forma plena, incondicional. Deus ama a cada um dos seus filhos imperfeitos, cheios de falha. E Ele olha para nós, mas Ele não vê a gente. Porque quando o Senhor olha para nós, Ele vê o Senhor Jesus primeiro. O Senhor Jesus se interpõe entre eu e você. Então quando Deus olha para mim e para você, irmãos, imperfeitos, Ele olha para a perfeição daquele que veio e nos amou de tal forma que morreu por nós na cruz do Calvário. E porque Ele morreu na cruz do Calvário, eu e você, nós temos carona na perfeição dEle. É por isso que a vulnerabilidade, ela diz: olha, eu sou imperfeito, mas ainda assim eu sou digno. Eu não sou digno, mas o Jesus, a quem está dentro de mim, o Jesus a quem eu sirvo, o Jesus a quem me perdoou, o Jesus a quem me libertou, esse é digno. Então eu sou digno de ser amado, porque Jesus me amou. Eu sou digno de pertencer à família da fé, porque Jesus me chamou para pertencer à família da fé. Irmão, pensa em Pedro. Pedro negou ao Senhor Jesus 3 vezes. Vocês estão lembrados da história? Vocês conhecem a história? Pedro falhou miseravelmente, irmão. Se tem alguém que falhou publicamente, foi Pedro. E o que ele fez? Ele chorou amargamente. Mas Pedro não se escondeu. Pedro não escondeu de ninguém isso. Jesus, irmãos, João 21, Pedro chora um pouquinho antes. João 21, Jesus, lá na praia, ele restaura a Pedro. E ele fala com Pedro: Pedro, você me ama? 3 perguntas, irmãos, para curar 3 negações. Para cada vez que você fizer alguma coisa errada, o sangue de Jesus é suficiente para te perdoar. O sangue de Jesus é suficiente para te colocar de pé. O sangue de Jesus, irmão, é suficiente para aquecer o teu coração. Não importa o que você fez. Não importa a sua imperfeição. O sangue de Jesus, ele é suficiente. Mas voltando à cena de Betânia, irmão, nós vemos Judas escondido, né? Lá no meio. Pedro negou Jesus. Pedro falhou. Judas, irmãos, ele também negou. Ele também falhou. Mas o que aconteceu com Judas? Judas escondeu. Judas, irmãos, ele ficou na escuridão. Judas ficou em silêncio da vergonha. Bom, vocês sabem o que aconteceu com Judas. Nessa cena, lá em Betânia, nós temos Judas, irmãos, escondido atrás da máscara religiosa. E ali, em João 12:6, verso 6 que nós lemos aqui, né? Ele critica Maria com palavras piedosas sobre os pobres. Mas aí João, gente, a Bíblia, eu amo a Bíblia, sabe por quê? Porque o que é. A Bíblia não vai dizer se o cara fez uma coisa errada. Ele pode ser maravilhoso, ele pode ser ótimo, mas se fez alguma coisa errada, a Bíblia vai falar: está errado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não escondeu que ele foi assassino e adúltero. Pedro, irmãos, a Bíblia não esconde quem era Pedro. E aqui, a Bíblia também não vai esconder quem era Judas. E no verso 6, João fala assim: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Aqui ele está dizendo da identidade de Judas. Judas era ladrão. Tem um que é ladrão também, né? O próprio Evangelho de João diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aí Jesus coloca o contraponto: mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, e vida em abundância.
aqui está dizendo a identidade de Judas. Judas era ladrão. Aí continua falando da função de Judas. Judas era responsável pela bolsa. Judas, ele era aquele que administrava os fundos da missão de Jesus. E depois disso, está dizendo aqui, propósito dele, que ele costumava tirar. O que o ladrão faz? O ladrão rouba, certo? Vocês estão aí? Amém? O ladrão rouba. Então aqui está dizendo que ele não estava preocupado com os pobres. Ele só estava criticando. Ele só estava criticando alguém que estava adorando. Ele só estava apontando o dedo para a forma como alguém estava adorando. E é interessante ali, irmão, se você parar para pensar aqui, dá uma olhadinha comigo aqui nesse texto, que é um negócio bem interessante. Olha só. Maria, ela poderia, ele falando, né? Vender aquele perfume e daria mais de 300 denários. Se esse dinheiro fosse convertido de fato, iria para onde? Vocês estão aí? Para a bolsa. Quem administrava a bolsa? Judas. E o que Judas ia fazer com esse dinheiro? Roubar. Vocês entendem? Que no final das contas, o Senhor Judas, ele não estava preocupado com nada dos pobres. Ele estava preocupado consigo mesmo. E mais uma vez o orgulho estava ocultando. Aí você fala assim para mim, espera aí, ninguém estava vendo isso? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês pensarem junto comigo também. Quem colocou Judas nesse cargo? Vocês estão em dúvida ainda? Foi Jesus. Jesus não sabia que Judas era ladrão? Vocês estão aí, irmão? Jesus sabia. E por que então que Jesus colocou Judas para tomar conta exatamente da bolsa? Exatamente para administrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é uma coisa muito importante e muito interessante. Deus, se Ele olhasse para as nossas imperfeições, eu não estaria aqui e você não estaria aí. Mas Deus nos coloca em funções para nos dar a oportunidade de perto dele mudar quem nós somos. Vocês estão aí? Se Deus está te dando alguma coisa, é porque Ele quer mudar você. E você, no convívio com o Senhor Jesus, vai ser moldado e mudado. Mas isso é uma escolha. Nós escolhemos, irmãos, se nós vamos adorar ao Senhor, honrar ao Senhor, ou se nós vamos ir para um outro caminho. Judas era um discípulo que tinha uma função, mas a identidade dele era de ladrão. Se você não mudar, se eu não mudar a minha identidade diante do Pai, nós vamos continuar com a identidade do mundo. Nós vamos continuar com a identidade que o mundo colocou sobre a gente. Então nós precisamos nos aproximar de Jesus, para que Jesus primeiro mude a nossa identidade. E quando Jesus mudar a nossa identidade, irmão, tudo muda aqui dentro. E aí nós vamos fazer a função que nós somos chamados para fazer, da forma como se deve. Então, irmão, Judas vivia uma mentira. Ele escondia quem realmente ele era, atrás de uma fachada de discípulo exemplar. E essa escolha de viver escondido, de nunca ser autêntico, o destruiu. Ele agia como um fariseu, dentro do grupo dos 12. Igreja, onde você está vivendo? Está sendo gravado. Eu quero perguntar para você: você está vivendo na luz ou está vivendo nas sombras? Mas agora, irmãos, vamos trazer os nossos olhos aqui para Maria. Vamos olhar para Maria. Olha o que contraste, irmãos. Enquanto Judas se esconde atrás de uma máscara religiosa, Maria, ela se expõe completamente. Ela entra numa sala
cheia de homens, numa cultura onde as mulheres não deveriam ser tão vistas assim, irmãos. Ela quebra um frasco de nardo puro, valendo 300 denários, que era o salário de um ano inteiro de trabalho. Pensa aí, você trabalhou um ano inteiro, você pega isso, compra um perfume e quebra aos pés do Senhor, irmão. Você oferece uma oferta de um ano inteiro do seu salário na igreja. Foi isso o que aquela mulher fez. Então, irmãos, ela faz algo absolutamente escandaloso para os padrões da época. Ela desprende os cabelos dela, ela mostra os cabelos dela em público, porque as mulheres respeitáveis jamais fariam isso em público, nunca. E ela os usa, seus cabelos, para enxugar os pés do Senhor Jesus. Vocês conseguem sentir a vulnerabilidade daquele momento? Ela estava exposta, ela não estava preocupada ali, irmão. O que vão pensar de mim? Se eu estou chorando, se eu estou gritando, se eu estou cantando alto, se eu estou dizendo aleluia, glória a Deus, se eu estou fazendo isso ou aquilo, eu não estou preocupado com quem está à minha direita e à minha esquerda, eu não estou preocupado com quem está atrás, eu estou preocupado em adorar ao meu Jesus. É isso que eu estou preocupado em fazer. Maria não está preocupada, irmão, com o que os outros vão pensar, ela não está calculando custos, ela não está protegendo a sua imagem, ela está inteira naquele gesto, ela está vulnerável, ela está exposta, ela está autêntica. Irmãos, a nossa cultura confunde vulnerabilidade com fraqueza. Quando nós estamos vulneráveis, as pessoas acham que nós estamos fracos, mas a verdade é exatamente o oposto. Vulnerabilidade, irmãos, é coragem para admitir dependência. Eu dependo de Deus, eu dependo dos meus irmãos, eu dependo de quem está próximo de mim. É coragem para expressar amor sem medo de julgamento. É coragem, irmão, para dar tudo sem garantias de reconhecimento. A pesquisadora Brené Brown descobriu que vulnerabilidade, irmãos, é o berço da criatividade, da inovação e da verdadeira mudança. Ninguém muda se não se expõe. Ninguém muda. Quando nos permitimos ser vistos como nós somos, nós criamos espaços para conexões genuínas. Por quê? Porque nós conhecemos e nos damos a conhecer do jeito que nós somos. É a verdade. Sabe por que nós não temos conexão? Porque os nossos relacionamentos estão superficiais, baseados em mentiras. Que mentira? Eu estou mostrando aquilo que eu quero mostrar e não aquilo que eu sou. Quando eu mostro quem eu sou, eu estou com as minhas conexões em base de verdade. Então eu tenho conexões fortes. Por que casamentos não estão dando certos hoje? Porque as pessoas têm medo de se abrir umas com as outras. Por que os relacionamentos familiares não estão dando certo hoje? Porque as pessoas estão superficiais nos seus relacionamentos. As pessoas estão escondendo coisas. Quando nós nos permitimos, irmão, ser vistos como somos, nós criamos espaço para essas conexões genuínas. E veja a resposta, irmão. Quando Maria quebrou aquele perfume de nardo, toda a casa se encheu com a fragrância do perfume, irmão. Irmão, quando você adora o Senhor com vulnerabilidade, quando você se permite ser visto como é, então isso não afeta apenas você, a fragrância, ela se espalha, irmão. Outras pessoas são tocadas, o ambiente muda, querido. A adoração autêntica sempre transborda e alcança quem está ao nosso redor. É por isso que muitas vezes quando nós estamos aqui na presença do Pai, irmão, quando nós adoramos com autenticidade, quando nós adoramos com sinceridade, quando nós adoramos, irmão, sendo vulneráveis, não preocupados com quem está ao nosso lado, mas preocupados em adorar ao Senhor e somente ao Senhor, uma atmosfera de glória vem sobre nós, irmãos, tudo muda. Agora quando a gente vem para cumprir um protocolo, nada acontece. Nada acontece.
Ah, Senhor, eu vou abrir um parênteses aqui, eu preciso falar isso. Ah, Senhor, será que nós estamos entendendo o que significa a presença de Deus? Isso não está na mensagem. Nesse texto aqui está falando que Jesus estava em Betânia, que Marta servia, que Maria adorava, e que Lázaro estava à mesa junto com o Senhor. Qual era a parte de Jesus disso tudo? Estar ali. Jesus não faz nada, irmãos. Jesus está ali. Marta está servindo. Maria está adorando. Lázaro está na mesa junto com Jesus. Jesus está ali, na mesa, presente. Isso é uma outra mensagem, tá? Mas eu preciso trazer isso aqui. Será que nós estamos entendendo o que significa a presença de Deus? Será que a gente está chegando aqui na igreja e está percebendo que o Senhor está? Será que o ato de adorar ao Senhor já ficou uma coisa banal, rotineira? Que a gente não consegue mais discernir que a presença do Hamashia, do Messias escolhido, está no nosso meio. A gente não consegue discernir mais a presença daquele que pode todas as coisas. Irmãos, Jesus não tem que fazer nada. Só a presença dele já é suficiente. Quem vem adorar somos nós. Nós é que trazemos a oferta, nós é que trazemos o sacrifício, nós é que fazemos o culto, nós é que prestamos o serviço ao Senhor, nós é que nos oferecemos. Se não está acontecendo nada aí nesse coração, é porque você não está oferecendo nada. Jesus está à mesa, Ele está chamando a gente para a mesa. Nós precisamos discernir isso, igreja. Fecha parênteses. Maria derramou o perfume. A fragrância encheu o ar. E ali, naquele momento, Satanás se manifestou em Judas. Naquele momento, Judas apontou o dedo. Naquele momento em que ela quebrou, e que a fragrância, e que ela estava exposta, o crítico apareceu. O crítico sempre vai aparecer, irmãos, quando você estiver exposto. O crítico sempre vai aparecer para apontar o dedo na hora que você adorar a vulnerável. O crítico sempre vai aparecer levantado pelo inferno para te criticar. Porque Satanás sempre vai criticar quem adora o Senhor com autenticidade, irmãos. Sempre haverá vozes dizendo que você está fazendo alguma coisa errada, que é exagero, que é desperdício. Ah, como é que adora alto? Você está falando aleluia, glória a Deus? Não pode, você está na Batista. Você está batendo palma? Como assim? Você ajoelhou? Para que isso? Ah, eu não gosto dessa música do louvor. Ah, eu gosto de música antiga no louvor.
só worship. Sempre vai aparecer um crítico. Você deu dízimo, está sustentando o pastor. Você ofertou, para quê? Tem outros que vão fazer isso. Você está cansado? Para que você vai no culto? Para que você vai na célula? Para que você vai fazer as coisas? Para quê? Noite de pijama, que coisa prega. Sem graça. Para que isso? Sempre vai aparecer um crítico. Quando você estiver vulnerável. Sempre vai aparecer um enviado do reino das trevas. Para apontar dedo. Para colocar defeito. E geralmente essa pessoa não faz nada. Por quê? Porque é enviado pelo reino das trevas. Vocês estão aí, irmãos? Mergulhando. Prende o fôlego e vem. Vamos descer um pouquinho mais. Quem defendeu Maria? Vocês estão aí? Quem defendeu Maria? Jesus, irmão. Jesus falou assim. Quando Judas se levantou, Jesus olhou para ele e falou bem assim: deixe-a em paz. Todas as vezes que você adorar, uma voz do céu vai bradar em seu favor. Toda vez, irmão, que você se colocar em posição de vulnerabilidade, uma voz do céu vai vir defender você. O relâmpago do céu vai vir defender você. Um poder do céu vai vir defender você, irmão. O Jesus que nós servimos vai falar: deixe ele em paz. Então adore. Adore. Porque o teu Deus luta por você. Você não precisa lutar, irmão. Você precisa adorar. Só lembrando que a direção de Deus, do Espírito Santo para a nossa igreja nesse ano, é que a adoração é a arma de guerra. Estou só lembrando uma direção que Deus deu no início do ano. E que você não está utilizando, crente. A adoração é a arma de guerra. O Evangelho, irmãos, eles estão nos chamando para essa vulnerabilidade. João escreve, 1 João capítulo 1, no verso 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros. E nós só vamos andar na luz se nós sairmos dessa superficialidade, se nós aprofundarmos os nossos relacionamentos. Não tem jeito. E andar na luz, irmãos, não significa expor tudo para todo mundo, mas significa cultivar a autenticidade das relações que importam. Ei, presta atenção. Não é para você ficar abrindo seu coração aí, abrindo esse bocão para todo mundo, não. Tem gente que vai pegar o que você falou e vai fofocar para tudo e quanto é lado. Então saiba para quem você abre o teu coração. Ai, pastor, eu já me machuquei tanto, que eu já abri e já fofocaram todo. Eu sei, irmão, ok. Bem-vindo, você está vivo. É assim mesmo. Aprenda a escolher para quem você abre o seu coração. Vulnerabilidade, irmãos, abre a porta de conexão verdadeira que nos permite ser vistos e acolhidos como realmente nós somos. Ser vulnerável, irmão, é trocar a armadura pesada da performance pela leveza da graça. A vergonha, ela isola. A vulnerabilidade conecta. Sabe por que tem tanto crente querendo ficar sozinho? Tanto crente que está espalhado. Porque
está na vergonha. A vergonha isola. Mas quando nós somos vulneráveis, nós somos conectados na rede do Senhor. Vocês estão aí, amém? Amém? Vamos para a próxima parte, irmãos. Eu falei de vulnerabilidade. Eu tenho pouco tempo agora para falar de intencionalidade. Algo mais profundo ainda no gesto de Maria, irmãos. Intencionalidade. Você pode falar comigo? Intencionalidade. Intencionalidade, irmãos, é o ato de estar inteiro em alguma coisa. Simples, né? O que é intencionalidade? É você estar inteiro em alguma coisa. Você saiu da sua casa para vir adorar o Senhor. Mas a minha pergunta é: você veio adorar o Senhor intencionalmente? Você está inteiro aqui? Ou você está metade, metade? Ou uma parte aqui e outra parte em qualquer outro canto? Porque intencionalidade, irmãos, é estar inteiro em alguma coisa. É fazer o que você faz com consciência, com presença, com propósito. Maria, ela não derramou perfume distraidamente. Ela não fez aquilo por impulso ou obrigação religiosa. Jesus mesmo revelou isso, irmãos. Ele falou assim, que ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Maria entendeu algo que os outros discípulos ainda não haviam captado. Ela percebeu que Jesus estava caminhando para a morte. Escolheu intencionalmente honrá-lo antes que fosse tarde, irmãos. Capítulo 11, um pouquinho antes, verso 40. O Senhor fala para a irmã de Maria, para Marta: se creres, verás a glória de Deus, irmãos. Jesus sabia que mudar a realidade não é apenas o ato, mas a intenção e a fé que acompanham. Você quer mudar um ambiente? Você tem que ter intencionalidade no que você está fazendo. Provérbios 23, 7 diz: assim como imagina a sua alma, assim é. Os nossos pensamentos conscientes, irmãos, eles alteram não apenas a nossa mente, mas a nossa realidade. Assim como você pensa, assim é. Quando você faz algo com intencionalidade plena, quando você está inteiro naquele momento, tudo muda, irmão. Paulo escreveu em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. E aqui, a ênfase, o milagre, está na palavra propôs. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Propôs. Aquilo que você determina dentro de você, irmão, é algo poderoso. É intencional. O que você faz conscientemente, irmão, é tão importante quanto aquilo que você faz. Se você tem uma intenção de fazer, isso é tão importante quanto o ato de fazer, irmão. Então, veja, vamos ver aqui alguns contrastes aqui, irmãos. Maria servia. Desculpa, Marta servia. Estou confundindo as irmãs. Marta servia. Mas ela estava no modo automático. Ela estava cumprindo uma função. Judas, ele estava presente fisicamente ali. Mas o seu coração estava na bolsa de dinheiro. Mas Maria, irmão, sabe por que a adoração de Maria foi tão poderosa? E um testemunho, estamos falando disso até hoje, como Jesus falou. Um testemunho eterno. Porque Maria estava ali inteira. Maria estava ali de corpo, alma, recursos, reputação, tudo entregue naquele ato de adoração, irmão. Quando você dá uma oferta com verdade e intenção, você engravida uma atmosfera inteira, querido. Quando você oferta o seu tempo, quando você oferta o seu dinheiro, quando você oferta a sua reputação, você lança sementes na atmosfera. E essa atmosfera, ela retorna em uma chuva abundante sobre a tua vida. Você não está fazendo algo à toa.
Você está fazendo algo que no mundo espiritual vai trazer um retorno enorme para você. Quando você adora, não apenas com a sua voz, mas com a sua vida inteira, isso libera uma fragrância, irmão, que enche toda a casa. Quando você ama alguém com presença plena, isso cura, isso transforma. Quando você abraça alguém com presença plena, isso cura. Você já deu um abraço em alguém, ou já recebeu um abraço em alguém, que a pessoa está ali, coração com coração? Às vezes a gente até, você dá um abraço em alguém, sabe? Dá aquele abraço gostoso. Cura. Quando você, irmão, trabalha, vendo o seu emprego como vocação, e não apenas como obrigação, você glorifica ao Senhor. O que você acredita, você ativa. Vou repetir. O que você acredita, você ativa. Porque assim como você pensa, assim como está na sua alma, assim é. O que você faz com intenção transforma. Meu Deus, eu ia para outro canto, mas agora eu não posso mais. Agora eu vou focar aqui. Tinha várias outras coisas para falar a esse respeito. Isso fica para um outro tempo. A vida muda, irmão, quando você acorda conscientemente. A vida muda quando, ao abrir os teus olhos, você entende que a tua respiração é um dom de Deus. Acordei. Não é acordei, Jesus, eu tenho que fazer isso aqui. Eu acordei. Glória a Deus. Eu acordei. Porque você pode não acordar. E nós esquecemos disso. A vida é um dom. É essa vida que está aí. Essa vida que está aqui. Isso é um dom. Comer é uma celebração da provisão, irmão. Trabalhar é uma vocação. Quando nós entendemos essa intencionalidade, isso transforma as nossas ações comuns em atos de adoração ao Senhor. Então, estar sentado aqui é um ato de adoração ao Senhor. Da mesma forma, no mesmo peso, no mesmo nível que quem está com o microfone. Vocês estão entendendo que não tem diferença? Quem está ali na portaria tem o mesmo ato de adoração quanto quem está aqui adorando ao Senhor, cantando. Mesma coisa. Povo da mídia. O trabalho de vocês é tão importante quanto o meu trabalho. Não tem diferença. Porque tudo é adoração diante do Senhor, irmãos. O ordinário se torna extraordinário. Então Maria, ela nos ensina que a adoração verdadeira não é sobre a quantidade do que damos, mas sobre a qualidade da nossa presença, irmãos. Não é sobre fazer muito, mas sobre estar inteiro naquilo que nós fazemos. E aqui eu venho perguntar para você: você está inteiro nos seus relacionamentos na sua casa? Você está inteiro nos seus relacionamentos fora da sua casa? Aonde você está inteiro? Uma boa pergunta. O que Maria fez naquela noite em Betânia continua falando conosco hoje, irmãos. Ela nos ensina que a adoração verdadeira, ela requer essas duas coisas. Estou concluindo. Primeiro, vulnerabilidade. Vulnerabilidade nada mais é do que a coragem para tirar as máscaras. De nos apresentarmos diante de Deus e das pessoas sem a armadura da performance. De admitir, eu sou imperfeito, mas ainda assim digno de amor. De expressar o nosso amor a Deus sem medo de que os outros vão pensar. E você não precisa ser como Judas, irmãos, escondido atrás de palavras religiosas enquanto o coração está dividido. Você pode ser como Maria, vulnerável e autêntico na sua adoração. Uma segunda coisa que nós falamos nessa noite, irmãos, é a intencionalidade.
E intencionalidade é estar inteiro naquilo que você faz. Não apenas cumprir rituais religiosos do piloto automático, mas trazer a presença plena a cada ato de adoração. Seja derramando uma oferta, seja servindo alguém, seja cantando louvor, ou simplesmente vivendo o dia a dia, fazendo as coisas comuns do lar, lavando a louça, limpando o banheiro, arrumando a cama, fazendo comida. Tudo isso são atos de adoração, irmãos. E Jesus disse: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. E aqui o Senhor Jesus, ele queria ensinar uma coisa, que é um tempo certo para cada coisa. Há momentos em que Deus nos chama para simplesmente estar com Ele, inteiros, vulneráveis, sem cálculos, proteções. Então eu venho desafiar você. Que tal nessa semana, meu amado e minha amada, você fazer como Maria? Que tal derramar a sua adoração, sem medo, sem máscaras, sem economizar dos atos do seu dia a dia? Que tal viver cada momento com intencionalidade de alguém que sabe que a vida é algo sagrado, recebido da fonte eterna do Senhor, e que cada gesto que eu faço, cada palavra que eu digo, é uma oferta diante de Deus. Quando a vulnerabilidade encontra a intencionalidade, irmão, a adoração ela se torna tão poderosa que ela enche toda a casa com a sua fragrância. Então a vergonha ela perde o poder. Então o amor floresce e a glória de Deus se manifesta. E um dia, quando você chegar diante do Pai, que Ele possa dizer sobre você o que Jesus disse sobre Maria: em verdade vos digo, que onde for pregado esse evangelho no mundo todo, também o que ela fez será contado para a memória sua. Que a sua adoração, irmão, vulnerável e intencional, nunca, eu vou repetir, nunca será desperdiçada. Ela enche a casa com a fragrância e ela fica registrada para sempre no coração de Deus. Então, a partir de hoje, a cada reunião em que você estiver, faça um registro no coração do Senhor. Isso também não está no texto. João capítulo 4, o Senhor Jesus ele vem e tem um encontro com uma mulher samaritana. E ali ele fala de água viva, ele entrega água viva, mas ele fala que Deus está à procura de adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando você. Deus está atrás de você. Que tal você se levantar nessa noite para adorar o Senhor? Vulnerável e intencional. Que tal você se levantar nessa noite e falar com o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes eu quero cumprir um protocolo. Me perdoa. Que tal você falar isso com o Senhor? Que tal você falar que você tem sido superficial? Que tal você falar que você não tem sido intencional? Que tal você falar com o Senhor nessa noite? Fale com Ele. Permita que Ele transborde sobre você. Permita que Ele fale. Deus está falando o que você precisa fazer. E é uma decisão sua, tá, irmão? Ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e te ameaçar. Não é assim que o evangelho funciona. O Senhor Jesus está batendo na porta do teu coração. Se você abrir, Ele vai entrar.
Se você não abrir, então nada vai acontecer. É uma decisão sua, abrir a porta ou não.